Antes de entrar no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós temos que relembrar que no capítulo 12, ano 44 depois de Cristo, Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes. Herodes se proclamou o rei ali daquela situação. E o povo lhe aclamou, dizendo que, olha, a voz dele era a voz de Deus. Deus interviu, porque ninguém zomba de Deus. E Herodes, então, foi comido por bichos. Aí nós chegamos na parte 19ª desse trabalho. Ano 45 depois de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, entra em ação. Escreve a epístola, a carta de Tiago, endereçada às 12 tribos. Aquelas tribos que andavam dispersas pelo mundo, porque sabia que as portas da sepultura, do Sheol, e equivocadamente traduzida por inferno, não prevaleceriam contra a igreja. Ele sabia disso, porque quem disse nunca mentiu. E que precisava, então, ele precisava seguir marchando rumo a Jerusalém celestial. E é isso que ele quer dizer para a igreja. Olha, a porta do Sheol, da sepultura, não prevalece contra a igreja. E vamos seguir marchando para Jerusalém celestial. Isso foi dito pela boca de Jesus, Mateus 16, 18. Jesus foi quem disse isto: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que aqui não é inferno, é Sheol, sepultura. E Pedro também não é pedra, é Quefas, cabeça dura. Então aqui, mesmo ali, naquele cabeçudo, Pedro, cabeça dura, edificarei a minha igreja, porque pedra é Jesus. Ele sim é a pedra de esquina, a pedra angular. Ninguém mais, só Jesus é a pedra de esquina, a rocha que deu água no deserto. Durante o ministério de Jesus, Tiago não havia dado crédito nenhum ao seu irmão. Isso está em João capítulo 7, 2 a 5. Agora, após a ressurreição de Jesus o resgatou. Porque naquele período depois da ressurreição, Jesus aparece especificamente para Tiago, porque sabe que precisa ter paciência com aqueles cabeça dura, né? E Tiago, seu irmão, era um desses também. 1 Coríntios 15, 7 está isso. Jesus alcançou Tiago após a ressurreição. Agora, aí Tiago creu e tornou-se líder na igreja. E aqui vemos uma epístola escrita e endereçada às 12 tribos espalhadas pelo mundo. As 12 tribos se referem àqueles judeus cristãos que se converteram no dia de Pentecoste e se dispersaram assustados depois do martírio de Estevão. Atos 8:1. Após a sua conversão, Atos 9, Paulo fora a Jerusalém e conheceu Tiago. Isso ele relatou para a igreja da Galácia, onde já estava pregando. E ele disse que havia conhecido Tiago, irmão de Jesus. Isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 19. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Gálatas, capítulo 1, verso 2 a 9. Então vê que
Paulo o considerou muito quando conheceu Tiago. Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém. Isso está em Atos 15, verso 13. E era odiado pelos judeus, aqueles judeus do Sinédrio, da aristocracia abastada, que arrancava o couro dos pobres. Agora, por que Tiago escreveu? Para resolver alguns problemas. E quais são os problemas que estava tendo dentro da igreja? Primeiro, naquele momento os irmãos estavam passando por duras provações. Estevão havia sido apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, morto ao fio da espada. Pedro já havia passado pela prisão. Enfim, estavam em estado de choque. Para animar os crentes a prosseguirem, Tiago diz: não desanimem, porque, primeiro, as provações são compatíveis com a fé cristã. Isso está em Tiago 1:2. E essas cartas que Tiago escreveu no ano 45, pouquinho ali antes do capítulo 13 de Atos. Segundo ponto que Tiago diz para os crentes dispersos: as provações são de várias modalidades, ou seja, várias poikilos no grego, e quer dizer, as provações são multicores, algumas delas de cores mais claras, e nem sempre será de cor cinza ou cor tão escura. Nem sempre o dia está tão negro, tá? Então haverá dia em que o sol também brilha, em que a vida pode ser cor de rosa também. Então não desanimem, ele queria dizer. Esta era a mensagem da carta. E aí, em terceiro lugar, as provações são passageiras, do jeito que vêm, vão. E eu digo o que sempre disse aos meus filhos: ainda bem que o recede de Deus, que recede atos de bondade do Eterno, são para sempre. Eu sempre dizia para os meus filhos: olha, isso está acontecendo conosco, mas olha, vamos ficar firme, porque a graça e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, essa é uma certeza que o Espírito Santo sempre colocou dentro do meu coração também, e era isso que Tiago estava dizendo para os crentes dispersos. E quarto lugar, as provações são pedagógicas, sempre nos ensina algo, além de nos fortalecer. Porque se não vem provação, a gente fica muito mole, muito fraco, muito raquítico. As provações vêm e nos torna forte, nos levanta, fortalece nossos músculos, e aí nós podemos, os músculos da fé, e aí nós podemos caminhar mais. Então, isso podemos ver em Tiago, que eu estou descrevendo, é o que relata Tiago, capítulo 1, versos 3 a 4. Uma outra coisa por que Tiago escreveu a carta é que eles estavam sendo tentados a pecar, e Tiago os orienta que nos momentos difíceis temos que pedir sabedoria para vencer. Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. Outro motivo também é que alguns crentes estavam sendo humilhados e outros sendo roubados pelos ricos. E Tiago os ensina a orarem com fé. Por quê? Quando o povo estava no Egito sofrendo as duras humilhações, eles oraram com fé, e Deus ouviu o clamor. Então, quando nós somos humilhados, oramos com fé, o nosso clamor chega diante do Pai, tá? Então é isso que Tiago quer que eles saibam. Outro motivo por que Tiago escreveu essa carta, essas epístolas, é que alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança.
Sempre tem alguém que acha que se ele estivesse na liderança, faria melhor. Infelizmente, este mal não desapareceu de dentro das nossas comunidades. Sempre tem aqueles que falam, eu faria melhor. Quinto passo, porque Tiago escreveu para os judeus dispersos, é que alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Pregavam, sabe aquela história, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Era isso que eles estavam fazendo. E Tiago diz, olha, toma cuidado com isso daí, porque isso não se faz. Outro motivo é que os crentes estavam vivendo de forma mundana. Todas as coisas do mundo eles estavam trazendo para dentro da igreja. Era superstição, era mandingas, eram coisas que não agradavam a Deus. E isso era falta de fé. Tiago então fala, olha, toma cuidado. Outro motivo é que eles não estavam conseguindo dominar a língua. E isso é um mal que prejudica a fé. Não dominar a língua acontece, é o maior de todos os problemas. Deus odeia esse pecado. Por quê? Lembra lá no deserto, quando Miriam falou de Moisés e sua esposa pelas costas? O que aconteceu com ela? Uma lepra, que é a Tzeraá, pegou ela e deixou ela com a pele branca, tipo morta. O próprio Moisés, que foi atacado pela língua dela, teve que orar por ela, interceder a Deus e ela ser curada aquilo que chama-se de lepra, mas não é lepra. Tzeraá é uma doença natimorto. Todo aquele que fala mal, fofoca de alguém, tem isso daí no coração. E isso daí pode se expandir e acabar em morte. Outro motivo é que eles estavam se afastando do Senhor. Muitas das vezes as lutas nos coloca numa posição de, ao invés de buscar o Senhor, se retrair, porque perde a esperança. Não, e Tiago disse, vocês não podem perder a esperança. E é como Pedro disse, quando Jesus fez uma pregação, todos foram saindo de fininho. Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês não vão? Pedro disse, Senhor, para onde vamos? Se só em ti está a vida. É em Jesus que está a vida, mas o diabo muitas das vezes quer nos enganar, nos levando para longe do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Cuidado, Tiago então escreve, cuidado. Então, havia crente que estavam vivendo em guerra, uns contra os outros dentro da igreja. E isso também é um perigo, porque sabe que Deus pode levar à sepultura aquele que assim procede. Então, o mesmo Deus que dá vida é o Deus que age também para corrigir. E muitas das vezes acontece coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Bom, mas enfim, ainda nesse mesmo ano 45 depois de Cristo, o apóstolo Paulo faz a primeira viagem missionária. Que maravilha! Nessa ocasião, nessa viagem missionária, vamos aqui, primeira viagem missionária. Essa viagem foi feita de Chipre a Pergue, onde João Marcos os abandona. Então, vamos lá. Atos, finzinho do capítulo 12. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, João Marcos. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas
e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles embarcaram em Antioquia e desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles, João Marcos, estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Pafos é a capital ali do local onde eles estavam. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente e impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Aí, já no ano 46, e continuando ainda no capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé agora, porque João Marcos o deixou. Talvez porque teve alguma enfermidade. Naquela época era muito comum as pessoas terem diversos tipos de doença. Então, talvez João Marcos teve alguma delas e teve que voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé então seguem de Antioquia, da Pisídia, até Derbe. Já está no ano 46, um ano já se passou. E o capítulo 13 de Atos continua. Verso 14: de Pergue prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados
e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos, ele diz aqui. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, olha como Paulo já tinha estudado as Escrituras. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que é da mesma tribo de Paulo, e reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Arão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele e para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração e ter tido essas revelações de Deus e escrito o que eu já disse, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E olha o que disseram os profetas: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais
creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Você percebe que a igreja cultuava a Deus nos sábados. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Olha, é sempre assim. Satanás sempre vai lutar com os servos do Senhor. A gente prega a palavra, as pessoas querem se aproximar, mas só que sempre Satanás quer repreender, quer achar alguém, quer pôr inveja nos religiosos para tirar as conversões das pessoas. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Então Paulo estava pregando na sinagoga para os judeus, judaizantes ali. Aí eles gostaram da palavra, chamaram para vir no próximo sábado. No próximo sábado, começou multidões chegar para ouvir a palavra, sentiram inveja, porque eles estavam ali pregando há tanto tempo e ninguém aparecia. Agora Paulo e Barnabé chegou e pregou, porque pregou a mensagem que é poderosa, a mensagem da salvação, a mensagem do evangelho, pronto, suscitou inveja. Paulo então fala assim: tá bom, o evangelho eu vim aqui para pregar para vocês. Vocês rejeitam? Vou pregar para os gentios. Tudo bem. Olha aqui, ó. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Essa é a palavra para Paulo. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Estes sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam ali, cheios de alegria e do Espírito Santo. O verso 14, eu vou falar no próximo, mas nós vamos ver que lá em Icônio, Paulo e Barnabé, o que vai acontecer lá. Para não ficar tão extenso, vou parando por aqui, já deu 29 minutos e seguiremos no próxima parte. Que Deus abençoe a sua vida. E olha, quando você ouvir o evangelho de salvação, o evangelho que salva, porque só Jesus Cristo salva, não perca tempo, mesmo que o inimigo quiser te desviar da fé, não deixe a fé que há em Jesus Cristo, porque a nossa caminhada, e nós estamos vendo aqui, a igreja está marchando para a Sião, para a Jerusalém celestial. Não queira você ficar de fora. Que Deus abençoe sua vida. Amém.